A conversão de Paulo, do apóstolo Paulo, que o nome dele era Saulo. Depois que ele se converteu, ele trocou até de nome. Ele quis ser Paulo, o apóstolo Paulo. Então, a conversão de Paulo está em Atos 9, se vocês quiserem ver ainda as Bíblias de vocês. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte, respirando crueldade, vontade de matar o povo de Deus, porque ele achava que só ele estava certo, que o povo de Deus era uma seita, que era errado, só ele era o certo. E respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco. Essas cartas eram uma autorização tipo de distrito, até um manda até onde, outro manda até lá. Daí ele pediu carta para poder entrar em Damasco, mandar prender e açoitar, e até matar. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, que ele considerava seita, que era o povo de Deus, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo ele por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse: O que, Senhor? Eu sou Jesus. E disse o Senhor. Paulo disse. E ele disse: Quem é, Senhor? Jesus respondeu. E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar os aguilhões. Lembrar do que ele fez, né? Que já tinha feito. Porque foi ele que deu a autorização a apedrejarem Estevão até a morte. Aquele que o céu se abriu e ele viu o céu, enquanto ainda não tinha acabado de morrer, e disse para Deus perdoar eles. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas. Era outro Judas, um discípulo, não era o Iscariote. Até porque o Iscariote tinha se matado. Por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha o poder da oração. Jesus disse: Ele está orando. Jesus respondendo à oração de Saulo. E numa visão ele viu entrar um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias ao Senhor. Olha como a gente às vezes é tolo, né? Ananias querendo ensinar Jesus. Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito a teus santos de Jerusalém, e aqui tem poder para principais dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Quando Deus escolhe, não tem, meu irmão. Você pode ser o pior ateu. Se Deus te escolheu, Ele vai te converter. Para levar esse para mim é o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, tanto que ele apanhou muito.
Ele levou uma vez quase 200 chicotadas de uma vez só. E ele é preso. Tem aquela história não, verdade, né? De Paulo e Silas orando na prisão, cantavam e louvavam a Deus até o chão tremer, que a prisão caiu-se toda, ela se despedaçou. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, agora já somos de irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheia do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-o foi batizado. Batizado é que o Espírito Santo repousou sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo. Aqui a Bíblia não fala se logo ele foi batizado nas águas. Eu entendo que foi o Espírito Santo que... Esse batismo eu entendo que foi o Espírito Santo que desceu sobre ele. E ele foi o grande apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo, que ele sofreu por amor a Jesus, sofreu naufrágios, sofreu fome. Ele era tão cheio de Deus depois, tão cheio do Espírito Santo, que ele foi ao terceiro céus em vida. Ele escreve. Eu vou procurar onde está e amanhã eu prometo que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Que ele foi levado ao terceiro céus, que ele viu coisas inefáveis que o homem não era lícito dizer. Ele não sabe se ele foi levado em espírito ou no corpo. Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo. Mas amanhã eu vou falar sobre isso a vocês. E orem, meus irmãos. Orem. Comecem a orar. Se vocês querem ser cheios do Espírito Santo, comecem a orar a Deus e se aproximar cada vez mais de Deus e dizer para Deus que seja feita a vontade dele na vida de vocês. Eu comecei assim. Estou aprendendo com um pastor que eu sigo nas redes sociais, que é o pastor Antônio Júnior. Ele não é da minha denominação, mas servimos ao mesmo Deus. Eu sigo ele, eu escuto as orações dele e são muito boas. Estou aprendendo muita coisa com ele. Que a gente deve orar para nós ser cheio totalmente de Deus, se esvaziar de nós, se encher de Deus. Não ficar pedindo conforme nós queremos. É claro que nós oramos pela nossa família e queremos que seja abençoada. Isso sim. Mas dizer, Deus, minha vida está aqui, eu quero que ela seja gasta da maneira que lhe apraz. Cumpra em mim a sua vontade, cumpra em mim como lhe apraz. Como é a sua vontade. Cumpra a sua vontade em mim. E eu comecei a orar assim agora, faz poucos dias. Porque às vezes a gente pede uma coisa e não vem. É porque não é da nossa vontade, a gente quebrar a cara com aquela coisa. Por isso que Deus não dá. Muitas vezes ele fecha uma porta porque sabe que nós saímos daquela porta, nós temos que quebrar a cara. E muitas vezes nós não estamos perto dele. Ele não atende porque nós não estamos perto dele. Ele quer que a gente venha perto dele, que a gente se volte para ele atender. Porque se ele atender nós longe dele, nós nunca vamos vir para perto. E pensar, tá bom assim. Nós temos que se esvaziar de nós. Pedir para Jesus limpar, tirar tudo que é da carne, tudo que não presta, tudo que não vem de Deus. E se esvaziar de nós mesmos. Na mesma instante o Espírito Santo preenche. Tá bom, meus amores? Que o Espírito de Deus esteja sobre cada um de vocês e de suas famílias. Eu desejo de todo o meu coração que cada um que assistir esse vídeo, que Deus abra o entendimento dessa pessoa. Não que eu seja a sábia, não sou, eu estou aprendendo agora. Mas que Deus abra o entendimento meu e da minha família e o de vocês, de sua família, para todos nós serem salvos. Porque o inferno existe. O inferno é real e ninguém quer ir para lá. Só que às vezes a gente não está fazendo nada para evitar isso. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de vocês. Amanhã tem mais.